A paz do Senhor, eu sou a tia Pri e com muita alegria hoje estou aqui gravando essa pequena, linda ministração que Deus colocou no meu coração. Eu sou a tia Pri, como eu disse, aqui de São José dos Campos, da Assembleia de Deus do Belém. E eu quero saudar as ovelhinhas de Jesus com a paz do Senhor. Estou muito feliz. E para começar a nossa ministração, que Deus colocou no meu coração, eu quero contar para vocês a história de uma criança chamada o Pedro. Isso mesmo, Pedro. Ele mora na África, em uma pequena aldeia na cidade da África. Só que o Pedro, um dia, ele conheceu uma pessoa maravilhosa. A tia Ana. A tia Ana, ela era missionária. E ela foi até a aldeia do Pedro ministrar e ensinar a palavra do Senhor. E o Pedro ficou muito feliz, porque ele conheceu o verdadeiro amor. O verdadeiro amor o Pedro conheceu. E um dia o Pedro foi para a sua escola e ele começou a ficar triste. Sabe por quê? Ele não estava entendendo o que o seu colega estava fazendo com ele. O seu colega chamava, olha só, o Léo. O Léo estava rindo do Pedro e ele não entendia por quê. O Léo chamava o Pedro, seu bobão, fazia bullying com ele. Brigava com o Pedro, xingava o Pedro. Quando o Pedro passava, ele colocava o pé na frente pro Pedro cair e machucar. Olha só como que o Léo era. Mas o Léo não conhecia o verdadeiro amor. E aí um dia, o Pedro foi conversar com a irmã. Falar assim, tia Ana, eu não aguento mais, tia Ana. O meu colega Léo, na escola ele briga comigo, ele fica rindo de mim. Tia Ana, eu não sei mais, tia Ana, o que eu vou fazer, tia Ana? Eu quero bater nele, eu ando, ele vai, coloca o pé, eu caio. Aí eu tô lá fazendo a minha atividade, ele pega minha borracha, ele pega meus lápis e esconde, tia Ana. O que eu faço? Sabe o que a tia Ana falou pra ele? Pega a sua Bíblia comigo, abre lá no livro de 1 João, no capítulo 4, e o versículo 18 e 19, que diz assim, e o 20. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão, quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Viu, criança? Ele falou, mas tia Ana, eu amo Deus, tia Ana. Tia Ana, eu amo Deus, mas o Pedro, não dá pra amar o Pedro. Olha o que ele faz comigo, tia Ana. A tia Ana falou assim, lembra da história que eu te contei? João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu único filho, Jesus Cristo, para que todos que nele crê não pereçam, Pedro, mas tenha vida eterna. Jesus, ele nos amou sem nós o ter conhecido primeiro. Ele nos amou primeiro, então eu tenho que amar. Mas aí o Pedro falou assim, tá certo, tia Ana, eu vou tentar. E aí um certo dia, ele andando na rua, e ele começou a escutar um barulho, alguém chamando ele. Psiu. Ô, bobão! Ô, bobão! Pedro ficou
tão intrigado, mas quem tá me chamando? Aí ele começou a escutar um barulho assim, ó. Ele falou, nossa, tem um passarinho ali, eu vou lá ver. Quando ele foi lá ver, de repente, olha só o que aconteceu. O Pedro escorregou na lama, caiu na lama e uma casca de banana foi parar na cabeça dele. Quem apareceu rindo? O Pedro! O Pedro, o Pedro, o Léo apareceu rindo do Pedro, porque o Pedro caiu na armadilha do Léo. Olha só, ele caiu. Ai, mas o Pedro saiu chorando, mas chorou tanto. E aí, ele foi embora pra casa. E o Léo foi dando risada. Mas um dia aconteceu um episódio. Amanheceu e o Pedro foi procurar a sua ovelhinha. A sua ovelhinha não estava lá. Ele foi tirar o leitinho porque a ovelhinha todo dia dava um delicioso leitinho da manhã para ele tomar. E ele não estava. E ele saiu procurando. Ovelhinha! Ô, Juju, minha ovelhinha querida! Juju, onde você tá, Juju? E ele não achou. E ele todo assim, lá triste. Ele procurou e não achou. Aí ele falou assim, vou procurar. E ele saiu pra rua procurando. E ele chamando, Juju! Juju! Aonde você tá, Juju? Sabe aonde que ele encontrou a Juju? Na casa do Léo. O Léo tinha pegado a Juju, tinha amarrado a Juju. Quando ele chegou, o Léo estava indo matar a Juju. Aí ele correu na frente, o Pedro falou, por favor, Léo, não mata a minha Juju. Ela é a única que pode dar um leitinho para mim. Não mata a minha Juju, por favor, eu te perdoo por tudo que você fez por mim, mas não faz mal nenhum para minha Juju. Aí o Pedro, chorando muito, pegou e aí o Léo olhou para ele e falou assim, pode levar a sua Juju para você ir embora. E ele levou a Juju embora. Mas de repente, no caminho, ele escutou um choro atrás dele. Era o Léo chorando. Falou para ele assim, Pedro, me perdoa, Pedro. É que eu já tô há mais de dias, Pedro, sem comer. Eu só queria matar a Juju porque eu queria alguma coisa para me comer. Aí o Pedro falou para ele assim, mas o seu papai e a sua mamãe, onde que tá? Eu não sei. O meu pai e minha mãe faz muito tempo que foi embora e me deixou aqui sozinho. E eu não tenho ninguém. Aí o Pedro lembrou lá da passagem de 1 João capítulo 4 e o versículo 20 que diz assim, se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Aí ele falou assim, faz o seguinte, vamos comigo para minha casa, no caminho eu vou contar uma história que eu aprendi com a missionária Ana, e lá na minha mãe vai fazer um delicioso jantar e eu vou perguntar para minha mãe se você pode ir lá. E aí foi o Pedro, o Léo e a ovelhinha Juju caminhando. E no meio do caminho, então o Léo contou para ele assim uma linda história. E ele ficou ouvindo que há muito tempo atrás, em uma manjedoura, havia nascido um homem, um bebê chamado Jesus, o Emanuel.
o Messias. Ninguém quis hospedar a sua mãe Maria, que estava prestes a dar à luz a um bebê. Mas lá, em meio aos animais, em uma simples manjedoura, nasceu um menino chamado Jesus. E há muito tempo depois, ele, em meio aos seus discípulos, dos seus amigos, houve-se uma grande tempestade. Você sabia, Pedro? Léo, eu aprendi com a missionária Ana. O Pedro, eu aqui, lá havia um discípulo de Jesus chamado Pedro, Léo. E ele estava no mar. E estava acontecendo um grande vento, uma tempestade. E todo mundo pensando que ia se afogar. Mas aí, alguém falou assim: vento, mar, acalma-te. E tudo parou. Olha, Léo, essa tempestade que você está passando, sem sua mamãe, sem seu papai, eu sei que esse amigo, ele pode mudar a sua história. Aí, lá, um dia, ele estava ministrando para uma grande multidão. E já fazia horas que o povo estava sem comer. Mas havia uma criança lá, Léo, que tinha quantos pãezinhos e quantos peixes? Tinha 5 pãezinhos e 2 peixinhos. E ele orou e multiplicou, que alimentou toda a multidão. Mas aí tinha umas pessoas malvadas que queriam o mal dele. Por isso que lá no livro de João, no capítulo 4, versículo 19, diz: nos amou porque ele nos amou primeiro. Ele teve que ser sacrificado. Ele morreu. Ele foi crucificado. Ele se entregou porque ele nos ama. Mas ao terceiro dia, Léo, ele ressuscitou. Ele chama Jesus. Ele se entregou porque ele me ama, porque ele te amou primeiro. E ele quer mudar a nossa história. Jesus, o nosso amigo, ele está vivo. E ele disse assim, quando ele ressuscitou, que ele ia para o céu e ia nos preparar uma mansão celestial. E essa mansão celestial está lá, pronta para mim e para você. Esse amigo é Jesus. Ele está vivo. Ele se entregou porque ele me ama, ele te ama. E como ele disse, como ele nos amou primeiro, por isso que eu te perdoei. E obrigado, Léo, por você não ter matado a minha ovelhinha Juju. Quando ele chegou na casa deles, os dois já eram amigos. Um estava de braço aberto, dado para o outro. O Pedro aceitou a Jesus no seu coraçãozinho, porque ele entendeu que só o verdadeiro amor de Jesus pode suprir todas as necessidades, porque ele nos amou primeiro. E quando ele me ama, quando eu entrego para ele, porque ele se entregou por amor de mim, o Pedro só conseguiu perdoar o Léo porque ele tinha o amor de Jesus no seu coração. E eu quero convidar você, ovelhinhas de Jesus, príncipes e princesa, a deixar o verdadeiro amor de Jesus entrar no nosso coração, porque ele nos amou primeiro. Ele se entregou para me dar a vida eterna, para me dar o direito, o passaporte de morar no céu. Mas muitas vezes o nosso coraçãozinho está assim, trancado. Tem um cadeado ali que não deixa eu amar o meu irmão. E se eu não amo o meu irmão,
Como que eu vou amar Jesus que eu não vejo, se ele se entregou? Ah, tia Pri, você nem sabe o que eu tô passando, tia Pri. Ah, mas o meu amigo Jesus, ele sabe o que você está passando. Mas eu preciso pedir para ele, pedir perdão para ele. Pedir para ele me ensinar a amar o meu irmão. Mesmo sendo difícil, eu tenho que pedir para ele entrar no meu coração, quebrar as correntes. Eu tenho que pedir para ele, eu preciso do fruto do teu espírito, que é o amor, a mansidão, porque só você, só eu tenho a chave para abrir o meu coração para o meu amigo Jesus, para o meu amigo, o meu companheiro Jesus entrar no meu coração. E ele é tão grande que ele cabe dentro do meu coraçãozinho. Sabe por quê, ovelhinhas de Jesus? O amor de Deus é tão grande que ele me cerca na direita, ele me cerca na esquerda, ele me cerca na frente, ele me cerca atrás, porque o amor de Jesus, ele transforma e ele muda. E eu quero convidar você que quer receber o amor de Jesus dentro do seu coração. Você levanta a sua mão e entrega a sua vida para Jesus e fala assim, junto comigo agora: Papai do céu, eu entrego a minha vida para ti. Entra no meu coraçãozinho, me perdoa, me ajuda a amar os meus amigos, mesmo aqueles que me fazem mal. Me dá sabedoria, me dá graça para mim, Papai do céu, para mim poder amar a eles e falar do teu evangelho, da sua transformação, porque só Jesus pode mudar, porque o Senhor nos amou primeiro. E por isso que eu estou aqui, porque o Senhor me amou primeiro. Por isso que eu te agradeço, meu Pai, o Senhor tem enviado o seu Filho Jesus Cristo para me resgatar do pecado, me resgatar de uma vida triste e que eu possa respirar, andar e transmitir o verdadeiro amor que o Senhor coloca na minha vida hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. A tia Pri deixa essa palavra que o Papai do céu colocou no meu coraçãozinho a todas as ovelhinhas de Jesus. Amém. Fica com Deus e um beijo no seu coração. Deus abençoe.